Vamos aí fazer mais um exercício de física, né, relacionado a lançamentos oblíquos e, né, estudando um pouquinho mais balística aí, certo? Então a gente sabe o que no lançamento de projétil, né, a gente tem uma parábola, né, como o efeito do lançamento. Então se lancei, né, um certo ângulo de inclinação, chamando esse ângulo de inclinação de θ, no caso aqui ele falou 45 graus, bonitinho. Então no caso que a hora que eu lanço, né, esse projétil, a tendência dela é ela ir, chegar na altura máxima e cair, certo? Aqui é o ponto de inversão, né, da velocidade, da inversão do movimento. Então aqui ela subiu, chegou na altura máxima e aqui ela começa a cair. Beleza, então vamos analisar algumas coisas, né, que é extremamente importante. Então o canhão dispara, então tem um canhão aqui fazendo um disparo do projétil, né, com velocidade inicial, ele falou que a velocidade inicial é de 500 metros por segundo, em módulo a 45 com horizontal. Beleza, então se a gente for observar aqui, vamos supor aqui, nós temos quem? O deslocamento. Esse é o deslocamento. Vamos supor que, né, lançou, né, ele vai fazer uma parábola, vai atingir a altura máxima, né, e vai atingir o que? Né, uma distância máxima aqui. No caso aqui, a gente diz que o lançamento 45 graus é onde ele atinge o maior alcance. Belezinha. Então vamos lá, voltando para o raciocínio. Então lançou, né, esse projétil, né, um ângulo com horizontal de 45 graus, e ele diz que a gravidade, na aceleração da gravidade aqui, que G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bonitinho, a gente tem que analisar algumas coisas, né? O eixo X, o eixo Y, o eixo horizontal, o eixo X, né, é o deslocamento, certo? Pensando no deslocamento, né, saiu daqui, né, chegou até aqui, e aqui a gente tem delta SX. Beleza. Mas a gente, quando a gente está estudando balística, a gente tem que estudar dois movimentos. O momento, né, na componente vertical, quando ela está subindo, então eu tenho uma variação de velocidade, certo? E ele vai, né, vai chegar lá na altura máxima, depois ele vai inverter, né, o sentido, tá bom? Então temos aqui na vertical, no estudo, né, é composto de dois tipos de movimentos, né? Então aqui o movimento uniformemente variável, e no segundo momento, quando eu estou analisando a horizontal, a gente está sobre, né, o movimento uniforme, onde aqui a velocidade, né, ela é constante, né, ela é paralela, né, ao eixo X. Tranquilo, então aqui podemos dizer que aqui é a VOY, a velocidade inicial em Y, aqui é a velocidade inicial em X. Por que eu preciso analisar essas coisas? Pelo fato do que, né, se eu observar aqui, fechar aqui, ó, quem que é a componente VOY? A VOY é a mesma que está aqui, ó, a VOY, e a VOX é essa que está a parte aqui desse triângulo retângulo, certo? Então vamos dizer o que, para mim achar a componente VOY, é esse cateto oposto, então eu vou falar que é seno, né? Seno do ângulo θ é igual ao cateto oposto, que é a VOY, né, dividido pela hipotenusa, que é a velocidade inicial. Logo, temos o quê? Que a componente em y, a velocidade em y, né, o estudo na vertical, eu preciso usar essa velocidade inicial na vertical, nada mais que se calcula que a velocidade inicial vezes quem? Né, o seno do ângulo, seno de θ. É exatamente essa componente no estudo da subida do projétil. E depois a gente pode observar, para estudar, né, o alcance máximo, que é a componente VOX, a gente diz o quê? Que VOX é o lado, o cateto adjacente, então a gente vai usar o cosseno de θ, que é VOX, né, cateto adjacente sobre hipotenusa, que é quem? A VOY. Logo, mas temos aqui que é a mesma coisa que a VOX ser calculada como a velocidade inicial, né, vezes o cosseno de θ. Isso aqui é extremamente importante a gente analisar.
Ah, opa, mas como assim? A gente precisa entender. Por quê? O momento que eu estou estudando a subida, né, do projétil, eu estou no movimento uniformemente variado, nós dizemos o quê? Né? Sobre uma variação de velocidade, porque ele iniciou, vai chegar lá na altura máxima, né? Onde a altura máxima, vou chamar aqui, onde ele atingiu o y máximo, né? Que vai ser igual a zero, né? Então aqui, pela equação horária da velocidade, a gente diz que, analisando primeiramente a vertical, que a velocidade final é igual à velocidade inicial em y, mais quem? A aceleração vezes o tempo. Então a gente precisa analisar isso daqui. Então beleza, qual é a velocidade final? Exatamente isso, a velocidade final vai ser zero, porque o projétil vai chegar na altura máxima e vai ter essa inversão, né, no sentido. Então onde a velocidade vai ser nula, né, vai zerar para começar, né, a cair. E qual é a velocidade inicial? Foi dada, aqui é quanto? 500. Beleza, mais quem? Opa, mais certeza que é 500? É VOY, opa! Se é VOY, significa que nós temos que achar essa componente em Y aqui. E quem que é essa componente em Y? É essa aqui, ó. Então, essa daqui vai ser exatamente a VOY, vai ser velocidade inicial que é 500, vezes seno de 45, que logo que a VOY, a componente, né, a velocidade inicial em Y, vai ser 500 vezes raiz de 2 sobre 2, né, lembrando da musiquinha lá, né, 1, 2, 3, 3, 2, 1, né, tudo sobre 2, então nós temos aqui que seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Logo eu tenho essa componente em Y, que é, né, 250 raiz de 2. Perfeito, então opa, é aqui, a VOY é 250 raiz de 2 mais. Opa! Se está subindo, pessoal, está sob a aceleração, é a própria aceleração da gravidade. Só que está subindo, a gravidade está o quê? Ao contrário. Então aqui vai ter que ser menos 10 vezes quem? Quem que é o tempo? Né? É o tempo de subida. Então vou chamar aqui de tempo de subida. Logo, nós temos aqui, ó, fazendo jogo de sinal, vai ficar menos 10, né, vezes ts, vai ficar passando para cá 10 ts, né, tempo de subida é igual a 250 raiz de 2, tempo de subida nada mais que é 250 raiz de 2 dividido por 10, logo que o primeiro tempo de subida é igual a 25 raiz de 2, beleza? Isso segundos. Bonitinho, vamos apagar aqui, né, pra gente terminar a nossa conta. Bonitinho, mas é o seguinte, a gente considera, quando, né, desprezando, né, o ar, né, o atrito, né, do ar em si, né, a oposição, e a gente diz que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, posso considerar duas vezes que o tempo total, vamos colocar aqui o tempo total, é igual a duas vezes o tempo de subida. Então, o tempo total, né, o tempo de voo, que a gente pode dizer que é de 50 raiz de 2. Vamos guardar essa informação. Por que eu tive que achar o tempo de subida depois do tempo total, pessoal? Porque o deslocamento em x, né, o deslocamento em x nada mais que seja a componente em x vezes o tempo. Não é isso? Né? Pela equação, né, do espaço, certo? A equação horária do espaço, que basicamente o deslocamento, a variação do deslocamento, vai ser a componente em x. Como que a gente vai calcular a componente em x? Vamos lá, VOx igual velocidade inicial 500 vezes cosseno de 45, que também é raiz de 2 sobre 2, certo? Então vamos apagar aqui. Isso vai ficar também que VOx é igual a 500 vezes raiz de 2 sobre 2, que é igual a 250 raiz de 2. Beleza.
Então temos aqui que a VOX, que a gente achou, a componente em X, foi necessário a gente entender isso daqui, ó. Então, com calma, tem que analisar, senão para errar é 2 palitos. Então tem que analisar com calma essa situação. Depois, como eu já calculei, velocidade vai ser 250. Opa, 250 raiz de 2 vezes o tempo total. Quanto é o tempo total que a gente acabou de analisar? Vai ser 50 raiz de 2. Beleza, usando matemática, que aqui esse deslocamento na horizontal, né, no caso aqui bonitinho, né, a gente sabe sobre o movimento uniforme, né, uma velocidade constante. E aqui dizemos aqui que vai ser quem? Ó, 50, né, vezes aí, quanto? Exatamente isso. 50 vezes 250. Então, no caso aqui, a gente pode observar que 5 vezes 5 é 25, sobem 2, 10, 12. Quantos zeros a gente deixou de utilizar? 2 zeros, acrescenta 2 zeros. Vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, usando propriedade, podemos dizer que a raiz de 2 vai ser 2 vezes 2, que vai dar raiz de 4, que é igual a 2. Bonitinho, então vamos lá. Então aqui podemos dizer que só cortar a raiz aqui, ó, né, usando a propriedade da radiação, vai ser vezes 2, que o deslocamento desse projétil, né, na horizontal, o alcance máximo dele, né, sob o lançamento de 45 graus, vai ser aí, né, só fazer vezes 2, vai dar 25 mil. 25 mil o que? Metros, ou podemos dizer que o deslocamento vai ser, né, de 25 quilômetros, certo? Então, sob uma velocidade inicial, né, um projeto de 500 metros por segundo, ele vai atingir a altura máxima, né, então ele está sob o efeito aqui da componente vertical, e a componente vertical a gente tem que achar, que é essa daqui, ó, né? Então, estudando o primeiro movimento quando ele está subindo, né, um movimento uniformemente variado, que a velocidade ela inicia em 500, vai chegar na altura máxima, que é onde a velocidade vai ser zero, então eu tenho uma variação, né, na velocidade. Depois eu vou ter o que? Né? Que a velocidade, né, ela vai ser constante e nós temos aqui um movimento uniforme. Tranquilo? Então, basicamente isso, é só tomar cuidado. Achamos a componente vertical, estudando a vertical primeiro, na vertical, depois estuda quem? Né? O tempo de subida, né? O tempo de subida bonitinho. Por que eu tenho que saber o tempo de subida? Porque desprezando o atrito, tenho que considerar o tempo de voo 2 vezes o tempo de subida. E isso nós temos o quê? Com o tempo total, podemos aplicar pela equação horária do espaço, que ΔX, né? ΔSx é igual a componente em x, é essa componente aqui, vezes quem? O tempo total, que é o tt aqui. Bom, espero que vocês tenham compreendido. Um grande abraço e até a próxima.